Meu querido colega. Foi uma homenagem maravilhosa que a todos. Bom, houve as 2.500 pessoas ali no Teatro Bradesco aplaudindo de pé quando a John Baez cantou a linda música Para Não Dizer Que Não Vim Falar das Flores, de Geraldo Vandré, com ele ao lado. E no dia seguinte, no segundo show, novamente, e aí ele recitou um poema muito bonito também e foi extraordinariamente aplaudido. E a John Baez o convidou para que um dia possam gravar um CD juntos. Mas eu quero também expressar a minha solidariedade a todo o pessoal da Aeros e esperando juntar forças para que o propósito do senador Paulo Paim seja alcançado, conforme o que Vossa Excelência mencionou. Hoje, 8 de abril, comemora-se o Dia Internacional dos Povos Romani, os ciganos. Tenho me aproximado da questão que envolve os direitos e garantias individuais da minoria cigana em nosso país, após ser alertado por Márcia Vasconcelos, da Associação Internacional Maile Saracali, AMSK Brasil. As minorias étnicas, raciais e religiosas têm adquirido nas últimas décadas reconhecimento e projeção na maioria das nações democraticamente constituídas. Disso não se deve duvidar. Pelo contrário, só cabe elogiar a evolução das relações humanas. Contudo, tem-se às vezes a impressão de que parece haver hierarquias preconceituosas erguidas para se estabelecer níveis de diferença e distinção entre as mesmas minorias. Desalentadoramente, esse parece ser o caso das populações ciganas em todo o mundo, estigmatizados como povo errante, obstinadamente itinerante e sem aptidão para o trabalho fixo, correm o mundo em busca de reconhecimento étnico, respeito pela diferença e o direito pela vida em liberdade. A rigor, a inhospitalidade tem prevalecido onde quer que aportem no mundo, gerando ambiente de isolamento político, econômico, social, educacional, cultural e recreativo. Seja em Madrid, em Roma ou em São Paulo, o livre trânsito dos ciganos é frequentemente ameaçado pela sociedade e pelo Estado. À primeira vista, tem-se até a equivocada impressão de que eles pouco se importam com a vigilância extrema, o deboche ou mesmo a violência a que são submetidos diariamente. No entanto, a realidade não tem sido bem assim, enredando uma situação social tão dramática quanto inaceitável, a inspirar apenas o medo e a insegurança naquela coletividade. Não me parece descabido esclarecer que a Organização das Nações Unidas, por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, já propugnava garantias sociais e individuais elementares para a convivência pacífica dos povos. Embora seja inevitável admitir que avanços ocorreram desde 1948, quando da assinatura desse documento, ainda restam embaraços e constrangimentos na comunidade internacional quando o assunto são os direitos humanos reservados aos povos ciganos dentro de territórios nacionalmente constituídos. De todo modo, enquanto o mal-estar permanece, vale recordar que as origens dos povos ciganos são ainda hoje objeto de estudos incessantes. Contudo, a teoria mais aceita assevera que a população cigana é originária da Índia e que há cerca de 1000 anos iniciaram sua dispersão pelo mundo. Como é sabido, sua concentração demográfica mais acentuada abriga-se na Romênia, mas na condição de sociedade historicamente nômade, seus representantes estão espalhados em todas as partes do planeta. No Brasil, segundo dados divulgados pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Social, o primeiro registro oficial da chegada de ciganos data de 1574, ditado por um decreto do governo português ao deportar um casal para terras brasileiras. Pelos estudos, nota-se que o Brasil acolheu pelo menos 13 etnias ciganas, Calon, Rom e Sinti. Como se sabe,
Cada uma dessas etnias tem origem geográfica, línguas e culturas e costumes próprios. Enquanto os descendentes da etnia Calon são oriundos da Península Ibérica, as etnias Rom e Santi se associam aos ancestrais turcos, gregos e romanos. De acordo com os historiadores, os ciganos da etnia Sinti chegaram em nosso país principalmente após a Primeira e Segunda Guerra Mundiais, escapando da Alemanha e da França. Nos levantamentos atuais do IBGE foram identificados 291 municípios que abrigam hoje acampamentos ciganos localizados em 21 estados. Aqueles com maior concentração de acampamentos ciganos são, pela ordem, Minas Gerais, Bahia e Goiás. Dos 291 municípios, 40 prefeituras declararam o desenvolvimento das políticas públicas para os povos ciganos. Em Minas Gerais, por exemplo, a contribuição cultural dos ciganos tem atravessado décadas, sobretudo na manipulação, na técnica e na arte desenvolvida com o cobre. Não por acaso, tanto turistas quanto cidadãos mineiros exaltam a forma e a beleza com que os alambiques, os tachos, os artesanatos e outros utensílios senhor presidente? E outros utensílios domésticos são produzidos a partir de elaboradas técnicas ciganas de exploração do cobre. Em relação à população cigana total, estima-se que haja em torno de 500 mil de ciganos no Brasil. Vale enfatizar que a CEPIR, por meio da Secretaria de Políticas para Comunidades Tradicionais, tem intensificado o diálogo com parceiros do governo federal para atendimento de políticas públicas específicas que garantam os direitos humanos, sociais e culturais dos povos ciganos no Brasil. Na avaliação das autoridades da CEPIR, houve nos últimos 10 anos significativos avanços tanto na legislação que trata desses segmentos como no seu acesso a programas sociais e serviços públicos. Tal resultado pode ser verificado na publicação Brasil Cigano, Guia de Políticas Públicas para os Povos Ciganos e no crescente fortalecimento político desse povo tradicional com a presença ativa de seus representantes no debate sobre políticas públicas. Mais que isso, ainda em 2013, foi promovido o Brasil Cigano, primeira Semana Nacional dos Povos Ciganos, aqui em Brasília, na Granja do Torto, considerado um marco histórico na relação dos povos ciganos com o Estado brasileiro e na história dos próprios grupos ciganos no país. De fato, pela primeira vez, reuniram-se centenas de representações ciganos de diferentes etnias e regiões para debater políticas públicas, junto com os gestores públicos das diversas áreas e instituições. Na visão de antropólogos brasileiros, em termos simbólicos, o Brasil Cigano se compara de tão extraordinário ao primeiro Congresso Mundial Romani, realizado na Inglaterra em 1971. Cabe ressaltar que dele resultou a fundação da União Romana Internacional na adoção da bandeira e do hino Romani como símbolos da Romã Internacional, a nação cigana internacional e no fortalecimento das em todo o mundo. Com a realização desta primeira Semana Nacional, definiu-se uma primeira pauta objetiva de reivindicações e propostas que merece ser igualmente aqui destacada. Entre as mais expressivas, vale mencionar a construção de estratégias para garantir a participação em instâncias de controle social, como os conselhos municipais, estaduais e nacionais, além da garantia que o MEC inclua conteúdo adequado para a cultura cigana nos materiais didáticos, solicita-se o estabelecimento de escolas específicas para as crianças da etnia. Reivindica-se a garantia de geração de emprego e renda ao lado de campanhas sistemáticas de combate ao preconceito aos ciganos. Para concluir, gostaria de enfatizar o compromisso de estender a todas as minorias culturais, étnicas, raciais, sexuais e regionais no Brasil os direitos inalienáveis da convivência igualitária para com o resto da população nacional. Avalio que devemos empenhar nossa irrestrita solidariedade à causa dos ciganos no Brasil e no mundo, como de fato vem sendo realizado pela ministra Luísa Bairros, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Temos um desafio social pela frente, a partir desta experiência que esperamos ser bem-sucedida. Quem sabe não exportaremos nosso know-how para outros países ainda tão obstinadamente intransigentes com os povos ciganos. Muito obrigado, senador presidente Jorge Viana.